pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Bem, conheço a maioria daqui, mas caso alguém não me conheça, eu e a minha esposa, a pastora Luciana, somos pastores da nossa igreja em Taubaté, onde você tem uma casa lá também. Nasci espiritualmente nessa casa de coração, porque fisicamente ainda não era aqui, ainda era na igreja do centro. E em 2009, no finalzinho de 2008, começo de 2009, fomos cumprir um chamado para Taubaté, para servir ao Senhor lá. E tem sido bênção desde então. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito feliz por estar aqui. E sem mais delongas, vamos iniciar a palavra do Senhor. Quem se preparou para estar aqui no Union? Quem buscou a Deus? Quem estava desejoso? Quem ajudou na organização? Quem estava buscando algo novo de Deus aqui para esse lugar? Levanta sua mão. Glória a Deus. Algumas semanas atrás, na verdade mais de um mês atrás, eu recebi um convite para estar aqui. E é um prazer estar aqui com vocês. É tremendo, é especial. E o Senhor começou a desenhar uma palavra no meu coração para estar ministrando as nossas vidas. E essa noite eu tive uma noite muito difícil, irmãos. Tive um momento de luta. Tem gente espiritual aí? Tem? Se você entrou aqui pela primeira vez, você já é uma pessoa espiritual. Se você está muito afastado de Deus, mesmo assim você é uma pessoa espiritual. Então, todos vocês vão entender. Tive uma noite muito difícil, peso espiritual, trevas em cima de mim. Passei muito mal fisicamente. Dormi péssimo, não consegui acordar bem. Minha esposa pela manhã orou por mim. Em meio ainda estava passando mal, o Senhor pegou e trouxe uma palavra. E quando Deus faz isso, sempre é bênção. Amém? Qual é o tema do nosso evento este ano? Luz para as nações. Glória a Deus. Vocês sabem que antigamente não tinha luz elétrica. As pessoas, quando você vê na Bíblia, falava de candeias, de tochas, de lamparinas, de lampiões e coisas do tipo. Sim ou não? Amém. Era assim. Mas um belo dia alguém teve uma ideia. E a luz que era movida por um lampião, limitadamente, pôde ser levada para dentro da casa das pessoas. Eu pedi para que separasse uma imagem, porque talvez as pessoas não conheçam isso que eu vou mostrar. Vão conhecer, mas tem gente que talvez nunca tenha pego na mão. A imagem está na agulha aí? O que é isso aí? Incandescente. Quem falou incandescente? Anota o nome dele, ponto positivo. Pastores, pode anotar o nome dele aí. É uma lâmpada incandescente. Já tem alguns anos que elas não são mais fabricadas. Então tem gente que nunca viu aqui, talvez. Senta que lá vem a história. 1879, Thomas Edison desenvolve essa lâmpada. E muda a história da humanidade. Você já não precisa mais de um lampião, de uma vela, de uma lamparina, ou de uma tocha, ou de uma coisa semelhante para que você tenha luz. E o Senhor me levou a trazer uma reflexão sobre esse objeto, que parece simples. Mas aqui não tem nenhuma dessa. E eu acho que lá fora também já não tem. E talvez na sua casa não tenha. Quem ainda tem uma dessa em casa aí? Levanta a mão. Olha, 1, 2, 3, 4, não dá 20 pessoas. Daqui mais um tempo não vai ter mais, tá? Quando queimar, não vai ter mais essas coisas aí para vocês. Glória a Deus. Preparem-se. O Senhor vai falar contigo. A lâmpada, para que ela funcione, ela precisa estar conectada a uma rede elétrica. Talvez nem todos saibam disso, né? A parte que se conecta com a rede elétrica é aquela ali que tem uma rosca. Uma parte metálica.
Aquilo ali entra em contato com a rede elétrica, irmãos, e promove o funcionamento desse equipamento. Se você entrou aqui nessa noite pela primeira vez, se você já está aqui há muitos anos, se você está com uma vida espiritual duvidosa, a única chance de você conseguir continuar é estando conectado com a rede elétrica do céu. Em Cristo você se conecta com Deus, e através deste processo o Espírito Santo tem liberdade dentro de você. E tendo essa liberdade, você começa a ser um com Deus, porque você está sendo um com Cristo, e o Cristo disse: eu sou um com Deus. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Não tem como você continuar uma vida sem ter uma busca íntima com Deus. Se você quer ser luz para as nações, desconectado de Deus, se você quer ser luz para as nações, vivendo o seu estilo de vida próprio, isso não será possível. Se você não estiver conectado com o Senhor, aquilo que tem que acontecer na sua vida não vai acontecer. Abram as suas Bíblias no livro de João. João, capítulo 15. Amém, misericórdia? João, capítulo 15. Glória a Deus. Vou ler o verso 1, verso 4 e o 5. Amém? Tome nota. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É interessante que ele pega e fala que quando você permanece nele, você dá muitos frutos. E sem ele, você nada pode fazer. E o que é interessante é que ele não está falando que sem ele você não pode dar frutos. Sem ele você não pode fazer nada. E dar frutos é uma consequência a mais de não estar podendo fazer nada. Quando você permanece em Deus, as palavras dele permanecem em você. E agora eu peço para que você faça um autoexame sobre a sua vida e do quanto a palavra de Deus está ficando sobre você. Última célula que você foi, você consegue lembrar o que foi falado? Último culto que você veio, você consegue lembrar o que foi falado? Quem já foi para o encontro aí? Depois teve o pós, pré-módulo, módulo 1, 2, 3, não sei que ponto da visão você está. E se você já entrou aqui pela primeira vez, nunca teve contato com nada disso. Em algum momento alguém falou de Jesus para você, você ligou um canal de TV, recebeu uma mensagem no WhatsApp. O que você reteu disso? Porque se você não lembra o que foi ministrado na última célula, se você não lembra o que foi ministrado no último culto, a palavra do Senhor não está ficando em você. E se a palavra dele não fica em você, ele não está com você. Você está perdendo a conexão. E a lâmpada talvez já não esteja brilhando tanto. Vocês estão aí? Se você permanece em Deus, você pode fazer todas as coisas. Repita comigo, olhando para o lindo ou para a linda que está do seu lado. Todas as coisas. Olha para o lindo, para a linda. Não é só dar frutos. Também dá frutos, mas não é só dar frutos.
Quando a gente começa a entender que precisa de Deus para fazer todas as coisas. Tem gente que tem um sonho em ter um emprego que tem uma estabilidade. A sua saúde não te pertence. Você pode ter o melhor emprego do mundo com a maior estabilidade possível se você fica doente. Nada disso te garante algo. Permaneça em Deus. E o quanto você está em Deus é o quanto a palavra dele está em você. Porque se a palavra dele não está em você, reveja aquilo que você chama de vida cristã. Eu tenho que rever aquilo que eu chamo de vida cristã. Porque o que vai mudar a sua vida, o que vai mudar a minha vida, é a palavra de Deus. Amém? Se conectado na rede elétrica, aquela parte que está brilhando. Tem gente que não tem nem lâmpada em casa, não vai nem lembrar como é que é, né? É um fiozinho fininho. Vocês lembram? Amém, a minha é de LED, eu não sei do que está falando, né? Por isso que eu pedi para trazer a foto. Se eu estivesse falando, eu ia falar assim, mas do que ele está falando? Lâmpada incandescente. Não sei do que se trata. Esse pequeno filamento metálico, diferente da parte metálica da onde se conecta com o bocal, é assim que chama, tá? Pergunta para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para sua tia, que ele vai confirmar. Pergunta para o Rafa agora, para ver se é. Aí manja dos Paranauê, hein? Essa parte recebe a energia que entrou para dentro dessa lâmpada através desse conector. Só que esse metal, ele é um metal um pouco diferente, irmãos. Porque eu não sei se vocês já perceberam a função de um metal quando está numa rede elétrica é transmitir a eletricidade. Parece óbvio isso, né? Só que esse metal é um pouco diferente. A questão não é só transmitir a rede elétrica. Ele tem uma propriedade única. Ele consegue reter a eletricidade dentro dele, a tal ponto que ele aquece, a tal ponto que ele gera luz. Ele tem uma característica única, irmãos. Quem tem mais de 15 anos aí? Levanta a mão. Quem tem mais de 15 anos e continuou o segundo grau aí? Já ouviram falar de um negocinho chamado tabela periódica? Se você tem menos de 15 anos, você vai ver daqui a pouco. Lá classifica todos os elementos conhecidos pelo homem. E se você for lá e puxar o tungstênio, que é o nome desse material, do qual é feito esse filamento, você vai ver que ele tem o segundo maior ponto de fusão da tabela periódica, só perde para o carbono. E o que significa isso, Felipe? Significa que ele pode ser aquecido a mais de 3.000 graus Celsius sem derreter. E com isso ele gera luz. Mas para gerar luz, a energia não apenas passa por ele, mas tem que ficar retida tempo suficiente para que ele aqueça e gere a luz. Você está sendo lavado constantemente pela palavra de Deus, sim ou não? Você está recebendo a palavra de Deus constantemente. Só que o que vai alterar a sua vida não é apenas o que passa por você, mas é o que você retém disso, como aquele metal consegue reter a energia elétrica a ponto de esquentar muito e gerar muita luz. Você quer gerar luz? Retenha a palavra de Deus dentro de você, porque ela vai te aquecer e ela vai fazer com que você brilhe em Cristo. Brilhe em Cristo. Eu quero que você esteja abrindo a sua Bíblia aí mesmo no livro de João, no mesmo capítulo 15.
No verso 7, o texto continua no mesmo contexto. Se permanecerdes em mim, João 15, 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Quando você não fica em Deus, você não está conectado com Deus, você perde a condição e os benefícios de ser um filho de Deus. Se você acha que é filho de Deus, mas não tem a menor noção do que é salvação ou coisas do tipo, nessa noite você vai rever os seus conceitos. Porque não é filho de Deus aquele que nasce, é filho de Deus aquele que escolhe ser filho de Deus, é uma escolha. A minha foi no dia 29 de agosto de 2002. Muitos de vocês nem nascidos eram. Muitos de vocês nem nascidos eram. Quando você não está conectado, você nada pode fazer. Mas quando a palavra de Deus fica em você, você pede aquilo que você quer e vos será feito. Quem precisa de alguma coisa aí? Mesmo você que não levantou a mão, você precisa de muitas coisas. Você já não teve todas as experiências espirituais, você já não desfrutou de todas as coisas que Deus tem para você. Nós sempre precisamos de algo. E quando é de Deus, sempre precisamos de algo, irmãos. Ô, irmã. Vocês conhecem? Salva de palmas para ela. Glória a Deus. Eu estou indo meio rápido, porque falaram para mim que meu tempo é curto, irmãos. Então eu estou sendo meio rápido, tá bom? Caso alguém não entenda dessa parte elétrica, procura o Rafa Glória, que ele vai te explicar tintim por tintim. Se conecte em Deus. Deixe a energia de Deus não apenas passar por você, mas ficar tempo suficiente em você para que te aqueça e te gere luz. Mas a lâmpada não é feita apenas de um conector e de um filamento metálico. Ela tem, olha, presta atenção no nome. Um bulbo. Quem já ouviu esse nome aí? Um bulbo. Ela tem um vidrinho ali, vai. Quem já viu do que é feito esse vidrinho aí? Quem já fez cerol? Não levanta a mão, é pecado, irmão. Pecado, corta o pescoço do motoqueiro. Quando eu fiz, não era pecado. Mas também pouco importava. Quando eu fiz, não conhecia Deus, então era mais um dos muitos que eu tinha, né? É dos vidrinhos assim que as pessoas fazem cerol. Não levanta a sua mão, hein? Você vai pecar. Linha chilena é pecado também, tá? Caso você fique, não, eu não faço cerol. Eu uso linha chilena. Linha chilena? Cadê os irmãos chilenos? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Sabe para que serve essa parte do vridinho da lâmpada? Não é para fazer cerol. Precisa haver energia elétrica. Precisa haver um filamento metálico. Só que esse vidro da lâmpada serve para separar tudo isto da atmosfera externa. Não existe oxigênio dentro da lâmpada. É necessário ser criada uma nova atmosfera
para que a lâmpada seja energizada, a energia fique retida, isso gere calor para que isso gere luz. Uma nova atmosfera é criada, porque tudo isso só funciona no vácuo. Às vezes na vida, querido, vai ser necessário você mudar a atmosfera que você vive, para que a força de Cristo passe por você, para que ela possa permanecer em você tempo suficiente para gerar calor e muita luz. Vai ser necessário você, nós como corpo de Cristo, tomarmos algumas atitudes para que a nossa atmosfera seja mudada. Nós somos cristãos que vivemos em sociedade, mas no meio de uma sociedade caída, e o nosso objetivo é entrar e sair dessa sociedade sem nos sujarmos com ela. Mas em alguns momentos você não tem que entrar e sair dessa sociedade. Você tem que excluir as pessoas da sociedade? Não! Mas os momentos, os lugares, as situações que essas pessoas estão. Talvez você precise, preste atenção nisso que eu vou te falar, querido. Preste atenção nisso que eu vou te falar, querida. Talvez você precise tomar algumas atitudes sérias. Talvez você esteja vivendo em relacionamentos de amizade, relacionamentos em que você já se comprometeu, que você comprometeu o seu coração com pessoas. Até mesmo alguns relacionamentos familiares que são extremamente destrutivos. Talvez você precise rever e, quem sabe, mudá-los de uma forma definitiva até que Deus peça outra coisa para você. Porque senão, se você não alterar a atmosfera a qual você está vivendo, você pode até estar conectado com Deus. Você pode até receber essa energia de Deus e ela ficar em você tempo suficiente para que você se esquente e gere luz. Mas se a atmosfera não estiver mudada, a lâmpada queima e se apaga. E é o que nós temos visto cristãos e mais cristãos com as suas lâmpadas apagadas, porque não tiveram a ousadia de dar o próximo passo. Irmãos, a caminhada com Cristo, ela é feita dia após dia, passo após passo. E se Deus te pediu para que você fizesse algo, para que a atmosfera da sua vida fosse mudada, e você não fez, querido. 1 João capítulo 2. Primeira de João, capítulo 2. Sabe aqueles irmãos do louvor, os abençoados? Sabe, conhece eles? Então, pode até vir subindo já. Pensa nos abençoados. 1 João, capítulo 2, verso 15. Diz assim: não ameis o mundo,
nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você não tiver coragem, se eu não tiver coragem para romper algumas coisas, e o Espírito Santo te fala aquilo que precisa ser feito, porque Ele me fala. Se nós não tivermos coragem para romper e criar uma nova atmosfera, a lâmpada vai se apagar, querido. Não adianta estar conectado com Deus. Não adianta a energia dele permanecer em você a tal ponto que você se aqueça e gere luz. Se a atmosfera não for mudada, a luz se apaga. E você nunca vai conseguir ser luz para as nações. Sabe o que é o mundo? O mundo é todo o sistema que está ao nosso redor. Existe algo bom no mundo? Jesus Cristo respondeu a respeito disso. O mundo jaz no maligno. Tudo que existe no mundo está no maligno. Nós somos aqueles que vamos na contramão do mundo. O Senhor ainda tem tanta misericórdia de nós, irmãos, que Ele ainda permite que nós interagimos de formas variadas com este mundo. Ele ainda permite. Toda a mídia, todo o cinema, todas as músicas seculares, todas as marcas que vestimos, tudo está no maligno. Ah, Felipe, mas eu acho que isso é coisa demais. Você acha? Eu te digo que é coisa de menos. Sabe os louvores que cantamos? Quantas daquelas letras têm eco verdadeiramente dentro de nós? Quantos daqueles versos são as verdades da nossa vida? Não apenas os desejos, mas as verdades. Porque nós não podemos ficar escondidos apenas nos desejos. Desejo de ser um homem de Deus. Desejo de ser uma mulher cheia do Espírito Santo. O dia é hoje. A hora é agora. Quer ser luz? Quer brilhar? Porque as trevas têm sido intensas. Nesse instante, enquanto eu vos falo, quantas pessoas estão sendo ceifadas dessa vida? E talvez não tenha muito significado, porque você talvez não conheça a maioria delas, mas são as pessoas da minha família e pessoas da sua família, agora fica pessoal, elas estão sendo ceifadas pelo mal, enquanto nós, que já somos detentores da luz de Cristo, não estamos brilhando para elas. Queria que a gente estivesse ficando de pé. Isso não é apenas um evento com luzes e música, irmãos. Isso não é apenas uma festa bonita e bem organizada. Está em jogo a sua vida e a minha vida. Porque se você ainda vem a um local como esse, a sua maior luta é permanecer com seus olhos fechados. Sua maior luta é ficar alguns minutos longe de um telefone. Algo ainda está errado contigo. Algo ainda está errado comigo.
Jesus Cristo certa vez contou uma parábola. Nessa parábola tinham dois homens. Um homem era um homem desonesto. Ele cobrava impostos da forma inadequada. Abusava das pessoas e tomava delas além daquilo que lhe era devido. E um outro homem era um religioso, conhecedor da palavra, frequentador daquilo que até então se chamava a casa de Deus. E os dois foram diante do seu Deus e oraram ao seu Deus. E aquele que era um religioso, conhecedor da palavra, frequentador daquilo que até então se chamava a casa de Deus, dizia: ó Senhor, obrigado porque eu não sou um pecador como aquele homem. Obrigado porque eu jejuo 2 vezes por semana. Obrigado porque eu te conheço e conheço a sua palavra. Já aquele homem que era um cobrador de impostos, um homem que vivia às margens da sociedade, que fazia coisas erradas e verdadeiramente erradas, ele se aproxima de Deus e com um punho cerrado começa a golpear o seu peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. E Jesus acaba dizendo e finalizando essa parábola, em que o pecador foi ouvido por Deus, porque reconheceu que precisava de Deus, enquanto um religioso, que não se via doente, que não se via faltando Deus, não tocou o coração de Deus naquele dia. Mais de 2000 anos se passam e chegamos neste lugar. E qual a oração você vai fazer? Aquela que é bonita aos olhos dos homens, mas que não toca o coração de Deus? Ou aquela que faz Deus se inclinar para te ouvir? Aquela que faz Deus perceber que valeu a pena? Valeu a pena tudo que Ele fez por você? Jovem, filho, filha, tudo o que você precisa, você já tem acesso ao Pai. Todas as outras coisas são paralelas e, acredite, desnecessárias diante dele. Você pode se sentir sozinho na sua escola, excluído, excluída, mas você está lutando para que a atmosfera seja mudada, para que a luz de Cristo possa mudar dentro de você. É necessário se afastar muitas vezes, se afaste. Vamos ter um período de adoração, irmãos, mas eu já te aviso, vai ser um breve período de adoração. Então tudo o que você tem que fazer, faça-o rápido. Escolha o padrão da oração que você vai fazer nessa noite. A oração que vai tocar o coração do Pai é aquilo que Ele quer que saia da sua boca. Se necessário for, cerra o seu punho, bate no peito e fala: tem misericórdia de mim, porque não passo de um pecador. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.